Hoje a gente caminha para o nosso último culto da semana de oração, encerrando hoje o nosso culto de encerramento da semana de oração. Nós temos trabalhado a semana toda falando sobre nossa família, como uma família dedicada ao Senhor. E hoje, nessa noite, eu quero trazer ao seu coração uma palavra do Senhor. Talvez quando eu vou primeiro instigar vocês um pouquinho, nós vamos ler o texto primeiro, antes de eu falar qualquer outra coisa, né? Mas eu sei que você, ao ler o texto, vai falar, que isso? Que o pastor viu família nesse lugar, né? Vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 32. A gente aprende muito do Senhor lendo o Velho Testamento, né? Muitas pessoas não gostam de ler o Velho Testamento. E a gente aprende muito, né? Conversando com alguém, falando sobre isso. Como a gente aprende lendo o Velho Testamento. E essa é uma das passagens que eu gosto muito, aprendi muito neste texto, por várias vezes. Se você depois quiser conferir um outro relato deste mesmo texto, que é o texto de Isaías, não precisa abrir não, tá, meus irmãos? Isaías, capítulo 36, capítulo 37, vai contar essa mesma história, porque Isaías estava nesse momento envolvido nessa circunstância junto com Ezequias. Acharam o texto? Amém? 2 Crônicas, capítulo 32, do versículo 1 até o versículo 8 só, a gente vai ler. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, e quando ele está falando dessas coisas, dessa fidelidade, Ezequias tinha feito várias reformas na nação de Israel, instituído novamente o culto ao Senhor, tinha mandado destruir todos os postes de ídolos, ele tinha feito uma reforma na nação de Israel, um reavivamento no meio daquela nação. E isso aí é depois desse acontecimento. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se dela. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e com os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito o povo se ajuntou, e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra. Pois diziam, por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? Ele cobrou o ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres, levantou também o outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-se na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Amém? Só até aí. Como eu disse, nós estamos falando sobre família, né? Essa semana toda. Trabalhando isso ao coração dos irmãos. A importância da nossa casa e o que precisamos fazer. E nessa noite eu quero falar com você, a minha casa, a minha fortaleza. E fortaleza não é de força, é fortaleza de construção, de um lugar forte, construído como havia aqui Ezequias. Então o rei Ezequias, ele uniu estratégias para proteger o seu povo, né? Lembrando também, meus irmãos, vamos falar um pouco aí do contexto para a gente entender melhor, lembrando que as cidades, elas eram construídas com muros ao seu redor. Por que haviam muros ao redor de todas as cidades? E algumas cidades, inclusive, eram construídas em lugares altos, de difícil acesso, exatamente para quê? Para que eles se tornassem um pouco mais protegidos contra o inimigo que viesse atacar aquela cidade. Na verdade, as cidades, elas funcionavam, boa parte delas, como verdadeiras fortalezas, difícil de acesso,
difícil de poder adentrar, porque o muro era a proteção. E o que eu quero trazer para nós hoje? Eu quero dizer para você nessa noite que o nosso lar, ele precisa ser a nossa fortaleza, bem protegida, bem fortificada contra os possíveis ataques de todos os inimigos que tentam destruir a nossa casa e a nossa família. Amém, meus irmãos? Então, quero trabalhar essa ideia baseado neste texto, baseado na ação de Ezequias, quero trabalhar isso ao coração dos irmãos nessa noite. E eu quero desafiar cada um de nós a construir, a fortificar os nossos muros e a nossa fortaleza. Vamos dizer, meus irmãos, a minha casa é a minha fortaleza. Vamos dizer? A minha casa é a minha fortaleza. É a fortaleza que Ezequias lutou por ela. Ezequias lutou pela fortaleza. A fortaleza que era a cidade que era cercada. Ali era o seu forte. Você lembra dos filmes, principalmente dos filmes mais antigos aí, medievais? Como que as cidades eram? Né? Para subir lá tinha que colocar escada, e era difícil ultrapassar as portas, os portões eram difíceis de serem derrubados, porque havia uma fortaleza. Por quê? Porque eles estavam sempre prontos para a guerra, porque sempre havia alguém tentando entrar naquele lugar para tirar a paz daquele lugar, invadir, tomar posse daquilo que estava por dentro do muro. E da mesma forma, na nossa casa, existe inimigo que tenta entrar no muro da nossa casa, da minha família, do seu lar, para poder tomar posse daquilo que não é dele, que é seu, e quer tirar dali. E eu não posso aceitar, como Ezequias também não aceitou. Eu não posso estar tranquilo, convicto de que tudo é normal, está tudo acontecendo na normalidade. Então, baseado nessas ações e nessas atitudes de Ezequias, o que nós podemos fazer para tornar o nosso lar verdadeiras fortalezas? Você quer, meu irmão, tornar o seu lar uma verdadeira fortaleza? Difícil do inimigo transpor um muro, difícil ele adentrar a sua casa e poder ganhar alguma coisa ali? Esse é o desejo do seu coração, meus irmãos? Porque a palavra nessa noite vai ser para você que deseja isso. Fortificar a sua casa, fortificar o seu lar, para que o inimigo não encontre lugar para entrar. Quais foram as ações que Ezequias teve e me ajuda hoje a ter essas mesmas ações para que eu tenha a minha casa como um lugar forte, como uma verdadeira fortaleza onde o inimigo não vai ter vitória? Primeiro, ele buscou e confiou no Senhor. É a primeira ação que eu e você precisamos ter. Buscar e confiar no Senhor. Vamos ler o versículo 7, o versículo 8. Alguém pode abrir Isaías 37, 1? E eu vou ler o versículo 7 e 8 deste texto de 2 Crônicas. E o outro vai ler para a gente Isaías 37, 1. 7 e 8. Vou ler o 7 e 8 aqui. Sede fortes, corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa da multidão que está com ele, porque há conosco um maior do que aquele que está com ele. Quem que está com ele? O braço forte, o braço do homem, o braço carnal, que ele achava que era forte. Então, um braço de carne. Mas conosco, o Senhor, nosso Deus. Para quê, meus irmãos? Para nos ajudar e para guerrear. Preste bastante atenção. Para nos ajudar e para fazer o que mais? O que diz o texto aí? Guerrear as nossas guerras. Este é o Senhor que está conosco. Então, o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, o rei de Judá. Se sentiram fortalecidos e animados para poder comprar aquela batalha. Então, confiar. Isaías 37, 1. O final do versículo do capítulo 36 vai falar que Senaqueribe envia um dos seus mensageiros para afrontar Ezequias, o povo que estava dentro dos muros e também o Deus de Israel. Ele afrontou Ezequias, ele afrontou o povo e afrontou o Deus de Israel. Certo? E ele fez muitas ameaças. Quem são vocês? Meus pais e a minha geração destruiu tudo. Nenhum Deus pôde livrá-los das mãos nossas. Quem é esse Deus de vocês que pode livrar vocês da minha mão? Não cai nessa conversa de Ezequias, não. E ele falou na língua do povo de Israel para eles entenderem. Certo?
E eles entenderam bem o desafio, a afronta. E aquilo trouxe, de certa forma, não deixa de trazer um temor ao coração do povo e também de Ezequias. O que Ezequias fez? Qual foi a primeira ação dele? Ele rasgou as suas vestes, ele se humilhou e pôs-se a buscar ao Senhor. Então, meus irmãos, o que eu aprendo? Que as lutas de um lar, elas são lutas grandes. São lutas difíceis de serem vencidas. Que existem batalhas todos os dias na nossa casa, no nosso lar. Ou será que o Helder falou sobre o lar perfeito, né? Que não existe, né? Mas ele falou sobre o lar perfeito. Não existe lar perfeito. Não existe lar. Às vezes a gente pode achar, não, o lar do fulano é perfeito, né? Olha que coisa linda, olha que filhos maravilhosos, olha como é que as coisas funcionam lá. Olha, não se iluda, não é. Existem lutas muito grandes, diárias, dentro da nossa casa, ou contra as nossas casas. E o que acontece quando há lutas? Eu preciso fazer o quê? Buscar ao Senhor. Vamos dizer, buscar ao Senhor. Eu preciso buscar e confiar que o Senhor vai agir em meu favor. O que Ezequias fez? Ele orou, se rasgou, se pôs a buscar o Senhor, e depois ele fez o quê? Ele confiou, ele disse para o povo, olha, não tenha medo. Não tenha medo, o Deus que está conosco é maior do que o braço de carne que está com eles. Deus guerreia as nossas guerras. Deus luta as nossas guerras. Deus sempre dá vitória para aquele que confia nele. Aquele que confia no Senhor sempre obtém vitória. Então eu aprendo isso. Primeiro eu preciso buscar ao Senhor. Então, meu irmão, tem luta, tem inimigo se levantando contra a sua casa, tem problemas, investidas do maligno contra o seu lar, tentando destruir, porque o seu lar, meu irmão, não sei se é uma boa ou uma má notícia, mas o seu lar é alvo do diabo. O seu lar é alvo do diabo, sabia, meu irmão? O inimigo quer destruir a sua casa. O próprio Jesus fala quem é este homem, homem das trevas, homem do mal. Quem que é este? Aquele que João 10 vai falar, aquele que vem somente com um objetivo. Qual é? Roubar, matar e destruir. Ele não vem brincar. Ele não brinca de ser diabo, ele é diabo de verdade. E ele vem para destruir. Mas Deus sempre dá vitória. E eles o ajudaram. Assim como o povo se juntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra. Pois diziam, por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? Olha só qual foi a ação, a estratégia que ele teve. Meu irmão, eu estou aprendendo a ter uma estratégia para vencer as lutas ou poder bloquear a ação do diabo sobre a minha casa. Qual foi a estratégia? Tapar as fontes. O que eu aprendo com essa ideia de tapar as fontes? Eu não posso fornecer alimento para o meu inimigo se fortalecer. Se tivesse água lá, eles estavam acampados mesmo. Quando fica acampado assim, dá a impressão que eles ficam uma semana, um dia, né? Aqui, pelo jeito, parece que quando a gente vê a história, irmãos, aqui fica 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos acampado, ao redor brigando para invadir. Era esse tempo que ficavam acampados ao redor de uma cidade para invadir. E ele falou assim, nós vamos deixar água para esses caras tomando água, se fortalecendo? Não, nós vamos tampar as fontes, nós vamos tapar todas as fontes, eles vão passar sede, eles vão ser fracos, nós não vamos dar alimento para eles. Eu não posso, dentro da minha casa, fornecer alimento para que meu inimigo se fortaleça. Como que eu faço isso, pastor? Como que eu forneço alimento para o meu inimigo fortalecer? Alguém pode falar um alimento que eu dou para o inimigo? Queria ouvir vocês também, só para não ficar eu falando. O que eu posso oferecer para o meu inimigo como alimento? Que alimento que eu dou para o meu inimigo? O que eu dou para ele? Não entendi? Sim, mas eu estou querendo trabalhar uma outra ideia. O que eu for? A ideia aqui é de fortalecer o inimigo contra mim. Sim, nós vamos falar agora mesmo. Abrir brechas. Certo, estamos caminhando. Hã?
só reclamar, brigar, xingar, mentir. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou fortalecendo quem? O meu lar? Não, eu estou fortalecendo o meu inimigo que está vindo contra mim. Entenderam, meus irmãos, que eu não posso oferecer alimento para o meu inimigo quando ele vem contra a minha casa? Eu não posso. Eu preciso tirar do meio da minha casa o que fortalece o inimigo. O que torna mais forte ele na investida contra mim. O diabo tentou ir contra a vida de Jó. O que Deus falou? Ele é um homem íntegro, ele é fiel. Ele não deixou brecha para você acusá-lo de nada. Meu irmão, eu não posso dar motivo para o inimigo falar de mim. Cuidado, olhinho no que você está vendo. Lembra da musiquinha? É alimento. Cuidado, pezinho, onde você pisa, mãozinha no que você está pegando. Muito cuidado. Isso é dar alimento. Terceira ação, versículo 5. Ele tapou, além das fontes, ele tapou o quê? As brechas. Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres, levantou também o outro muro por fora, e fortificou a Milo, a cidade de Davi, e fez armas e escudo em abundância. Tapou as brechas, tapou o buraco, porque se havia um buraco no muro, o inimigo podia entrar por ele, sim ou não? Entraria, mas o que ele faz? Ele tapa a fonte, tapa esse buraco, que seria um lugar por onde ele passava. O inimigo, ele procura oportunidade para entrar na minha casa. Eu tenho que estar vigiando para que ele não entre. Eu preciso ter uma ação para que ele não encontre nenhuma brecha no muro. Está muito parecido, é muito próximo de tapar as fontes. Mas eu posso dar brecha para ele entrar na minha casa. Quando eu recebo uma mensagem no WhatsApp de alguém, não aconteceu, tá, meus irmãos? Só estou falando um exemplo, tá? Não pense que isso aconteceu, não aconteceu. Não aconteceu comigo, tá? Então, a ideia, né? Porque acontece muito isso. A gente que é pastor, faz parte da religião direta, a gente ouve falar isso nas igrejas, né? Você estava tão bonito com aquela roupa hoje na igreja, pastor. Obrigado, meu irmão. Bom, acabou, nem conversa, meu irmão. Você não dá brecha. Meus irmãos, a gente vê que hoje, principalmente por causa da internet, do WhatsApp, parece que todo mundo pensa que está no anonimato tudo aquilo que a gente faz. E isso é perigoso. Isso é buraco no seu muro que você não está tapando. É alguma brechinha que o inimigo está achando para entrar. Isso aqui eu não preciso de muita coisa. Um buraquinho só, ele faz o maior estrago se ele entrar. Não duvide disso. Então eu preciso buscar o Senhor, tapar as fontes, tapar as brechas e, por último, eu preciso fortalecer as minhas defesas. Versículo 5. O que ele fez? No versículo 5. Ele, além de restaurar o muro quebrado, ele fez o quê? Ele ergueu torres sobre os muros. Levantou também um muro por fora desse outro muro. Ele fortificou a cidade. Ele fez armas e escudos em abundância. Preciso fortificar as minhas defesas. Como que eu fortifico as defesas da minha casa? Vou dar alguns exemplos. Melhorando o diálogo dentro da minha casa. Sim ou não? Estou fortalecendo as minhas defesas? Sim ou não? Se eu melhoro o diálogo dentro da minha casa.
Eu preciso ter bom diálogo com os meus filhos, com a minha esposa, e a minha esposa com os meus filhos e comigo, e os meus filhos precisam ter diálogo aberto entre eles e comigo e com a minha esposa. Precisa haver isso. Eu sempre falo para os irmãos, a gente precisa aprender a conversar com os nossos filhos. Precisamos aprender a conversar com a esposa, com o esposo. Melhorar o diálogo. Isso é fortalecer as nossas defesas, porque se a gente melhora o diálogo, a gente não vai deixar brecha para o inimigo achar um lugar para entrar e trazer algum dano na minha casa. Lembrando que a minha casa é a minha fortaleza. Eu não aceito ninguém transpor este muro. Amém? Coloca isso, leva isso no seu coração nessa noite. A minha casa é a minha fortaleza e não aceito ninguém transpor esse muro. O amor. O amor também é um meio de eu fortalecer as minhas defesas. Agir com amor. É possível corrigir alguém com amor, pegar uma vara, chamar a atenção, dar castigo? Parece uma incoerência muito grande quando a gente fala nisso e amor, né? Parece que não combina. Mas a palavra diz que Deus, Ele disciplina, sabe quem? Sabe quem que Ele disciplina? O filho a quem Ele ama. Então Ele faz com amor. Então o amor precisa estar presente em todas as nossas ações. A minha esposa, ela precisa saber que as minhas ações são feitas com amor. Meus filhos precisam saber que todas as minhas ações são feitas com amor. E quando há amor na casa, meus irmãos, tudo fica mais fácil. Eu tapo as brechas, eu seco essas fontes, eu fortaleço as minhas defesas. Ensinamento, eu também preciso ensinar. E aqui vai uma palavra para os homens. Não é como diz um adolescente, uma criança lá de Anicuns, homem com O maiúsculo, não. É homem com H maiúsculo mesmo, tá? Ele falava homem com O maiúsculo, né? E, na verdade, era criança e falava isso, a gente lembra disso até hoje. Nós somos homem e precisamos exercer o nosso papel de líder, papel daquele que ensina, aquele que dá direcionamento. Meus irmãos, a gente aconselha famílias, como está faltando homens. Temos alguém dentro da casa, mas às vezes falta homem. Para dar direção. Oração, leitura da Bíblia, é uma maneira de eu fortalecer também as minhas defesas. Incentive seus filhos a lerem a Bíblia. Incentive eles a alcançar os seus objetivos com oração. Ore junto com eles, ore por eles. Quantos de nós oramos pelos nossos cônjuges? Precisamos orar. Para Deus livrar dos laços do maligno, das armadilhas. Motivação. Ele fez uma coisa interessante aqui, Ezequias. Gente, vamos embora, vamos lutar. Porque Deus está conosco, Ele é maior que os que estão com eles. E o povo recobrou o ânimo e se animou. De vez em quando eu preciso fazer isso na minha casa. É fortalecer as minhas defesas. Pessoas mais animadas para lutar pelo bem da família. E por último, compreensão dentro dessa ideia de fortalecer as defesas. Compreensão. Eu podia colocar muita coisa aqui, meus irmãos. Mas estou apenas mostrando algumas coisas para que você entenda o que Deus quer que você faça para se tornar da sua casa a sua fortaleza. Aplicando o que nós ouvimos nessa noite, que falamos de algumas atitudes. Quais foram elas? Vamos tentar lembrar. Se lembrar as atitudes, já está bom. Quais foram as atitudes? Primeiro, essa mesmo. Essa mesmo você ia falar e não falou. Vamos falar agora? Né? Essa mesmo você pensou em falar e não teve coragem. Tá? Qual que é a primeira ação que Ezequias teve? Ele fez o quê? Buscou ao Senhor. Certo? Vamos falar de novo? Buscou ao Senhor. Segunda ação dele. Tampou as fontes. Não tem água para esse povo beber aqui não. Não vou dar alimento para o inimigo. Terceira ação, ele fez o quê? Tampou as brechas.
E a quarta ação e última foi o quê? Fortaleceu as defesas. É isso que eu tenho que fazer para minha casa ser a minha fortaleza, a minha torre forte, o meu castelo forte, que ninguém pode entrar, a não ser que eu autorize. Aplicando da mesma forma que Ezequias fez, se empenharmos em fazer do nosso lar a nossa fortaleza, como Ezequias fez, um lugar seguro. Quando os inimigos tentarem destruir, teremos vitória, paz e seremos referência para outras famílias. Vamos ler o versículo 20 ao 23, que vai falar sobre isso. Porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes, os príncipes do arraial do rei da Síria, e este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Tendo ele entrado na casa de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim, livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos dos seus inimigos, e lhe deu paz por todos os lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que, depois disso, foi enaltecido à vista de todas as nações. Se eu busco, tomo essas ações, Deus vai fazer o quê? Vai me dar vitória, vai me dar paz, e seremos referência para outras famílias. Como Ezequias foi referência para outras nações, teve paz no meio de seus muros, e teve vitória sobre Senaqueribe e todo o seu exército. É isso que o Senhor tem para mim e para você, meus irmãos. Estratégias, ações. Mas como eu disse, eu preciso tomar, não é a pinga de Anicuns. Atitude, né? Tem a pinga lá que chama atitude, né? Eu não preciso tomar aquela pinga, mas eu preciso tomar atitude. Eu preciso tomar ação. Né? Eu preciso ter uma ação. Primeiro que a gente nem pode beber pinga, que a gente não bebe, né, irmãos? Eu preciso ter atitude, ter uma ação contra todas as investidas. E essas são algumas estratégias que o Senhor nos ensina através de Ezequias, desse evento tão importante registrado na palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome nessa noite. A Tua palavra ela é tão poderosa sobre nós e como é bom aprender, ó Deus, nela, o como nós podemos, ó Deus, vencer as batalhas, sermos vitoriosos e sermos bênção na mão do Senhor. Obrigado, ó Deus, pelo ensinamento e obrigado por cada família, cada lar. Que cada um de nós, ó Pai, possamos tomar, ó Pai, essas armas, esses escudos, ó Pai, armar essas estratégias e fortalecer as nossas casas, para que elas sejam, ó Pai, muros intransponíveis para que o inimigo entre, ó Pai, e destrua ou faça algo terrível sobre nossa casa. Porque a nossa casa, ela pertence ao Senhor, ela é consagrada ao Senhor, e ó Pai, ela se torna para cada um de nós algo tão valioso, tão precioso, que se torna a nossa fortaleza, e por ela nós lutamos, e por ela, ó Pai, nós brigamos, ó Pai, contra o inimigo, lutando contra o inimigo, ó Deus, para que, ó Pai, nós sempre possamos ter vitórias, e sermos, ó Pai, casas, referências do Senhor para outras casas, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, por cada um dos nossos irmãos aqui e por essa noite, no nome de Jesus. Amém? Pastor Júnior.